Eu sou um caminhoneiro desde os meus 25 anos e já passei por muitas viagens noturnas, e é claro que tive minha parcela de experiências estranhas. Fiz entregas para diversos tipos de empresas, e frequentemente, tinha que atravessar estados inteiros para fazer entregas para as empresas ou lojas receptoras. Um dia, tive que dirigir literalmente de um lado da Califórnia para o outro para entregar um trailer cheio de móveis de madeira. Grande parte da viagem foi por estradas desertas e abertas. Sabia que seriam muitas horas e que eu já estava atrasado para o dia. Eu sabia que a maior parte da minha viagem seria à noite. Dado o caráter dessas estradas desertas à noite, com sua retidão e pouco tráfego, significava que eu poderia acelerar um pouco mais do que em outras estradas. Isso também significava que, ao ver as luzes traseiras piscando de um carro no horizonte, tive que frear um pouco mais forte para parar o caminhão. Quando finalmente parei atrás do carro, era um velho Chevy Impala estacionado à beira da estrada no deserto, com as luzes de advertência acesas. Saí do caminhão, porque é claro que eu tinha que ser um bom samaritano e verificar se precisavam de ajuda. Caminhei até o carro e bati na janela, mas não obtive resposta alguma. Me curvei um pouco para olhar para dentro do carro através do vidro escurecido, mas não parecia haver ninguém dentro. Fiz o mesmo para os outros 3 assentos e confirmei que não havia ninguém no carro. Olhei para o deserto escuro e frio que a estrada atravessava. Embora não conseguisse ver mais do que talvez 20 metros à minha frente, estava me sentindo especialmente prestativo naquela noite por alguma razão. Então, voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna na caixa de ferramentas que estava embaixo do banco do passageiro. Era uma lanterna tática de alta potência, tão brilhante que machucaria seus olhos se olhasse diretamente para ela. Assim que a liguei, vi o que parecia ser um posto de gasolina abandonado à beira da estrada. Aparentemente, eu não tinha notado antes. A razão pela qual eu não percebi antes era porque a área de abastecimento ou estacionamento era basicamente de terra, não havia concreto, e havia apenas 2 bombas de gasolina. Atrás delas, havia um pequeno prédio, provavelmente uma antiga loja de conveniência em algum momento. Faria mais sentido que a pessoa cujo carro estava ali estivesse dentro daquele prédio. Fui até a porta da frente, que estava permanentemente aberta, e a lanterna iluminou uma boa parte da sala interna. Era o que costumava ser uma grande loja de conveniência, como aquelas que você encontra em muitos postos de gasolina, ou pelo menos costumava ser. Não era de se admirar que não durasse em uma estrada como essa. Chamei para informar a qualquer pessoa da minha presença e que estava lá para ajudar. Houve um ligeiro eco na sala que me deu arrepios por algum motivo. Então, ouvi algo, provavelmente um sapato arrastando contra o chão do outro lado da sala, atrás de algumas prateleiras que provavelmente já estiveram cheias de lanches e bebidas. Chamei mais uma vez, oferecendo minha ajuda se fosse necessário. Então, ouvi um sussurro profundo e pesado dizendo: "Saia." Algo que entendi imediatamente, mas não entendi por que quem disse isso diria isso. Também ouvi uma respiração pesada em um canto da sala, o suficiente para me fazer sair dali o mais rápido possível. Na minha caminhada de volta para o caminhão, foi isso que ouvi. E houve pelo menos 5 segundos de confusão. Não sabia se o que estava ouvindo era real ou não, se isso faz algum sentido. Corri para o caminhão e liguei para o 911 porque, para ser honesto, estava com muito medo de voltar naquele prédio. Eles pediram uma localização exata, e eu não conseguia dizer com exatidão. Só disse que estava em um posto de gasolina abandonado em alguma estrada no deserto. Pediram para eu permanecer na linha para que eu pudesse descrever minha localização melhor, mas de repente o carro na minha frente ligou e começou a acelerar pela estrada no deserto. Nem percebi quando ele entrou no carro, estava tão escuro e distraído com a ligação telefônica. Corri de volta para o prédio para ver se alguém ainda estava lá dentro, mantendo o 911 na linha. Fui para a seção de trás, onde ouvi a voz e a respiração, e fiquei aterrorizado ao ver uma poça de sangue fresco no chão. Só conseguia imaginar o que aconteceu.
Expliquei ao telefone que acreditava ter tropeçado em uma cena de crime. Eventualmente, eles conseguiram enviar vários policiais estaduais para a cena. Pediram informações que eu pudesse fornecer, como a placa do carro, como o suspeito parecia, o que eu achava que tinha acontecido. Tudo o que disse foi que era um Chevy Impala preto dos anos 2000 e ouvi um homem me dizer para sair antes de ouvir uma mulher gritar quando eles deixaram o prédio. Não havia corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas ideias do que poderia ter acontecido. Tenho certeza de que a polícia estadual tirou algumas amostras de sangue e outras evidências, mas eu não pude ser de muito mais ajuda. Vergonhosamente, naquele momento, não tinha uma câmera de painel para pegar o número da placa do carro, mas literalmente na semana seguinte, instalei uma câmera de painel em meu caminhão atribuído. Foi apenas uma daquelas experiências únicas na vida que sempre me assombrarão. Já fui caminhoneiro para diversas empresas durante 10 anos. 3 anos atrás, eu estava trabalhando para uma empresa de armazenamento em Kansas, fazendo entregas. Normalmente, eu dirigia o caminhão semi-reboque, que era o que estava dirigindo naquele 2 de fevereiro. Era uma segunda-feira fria, e a semana estava apenas começando, com muitas cargas para serem entregues. Eu comecei a dirigir às 15 horas e pretendia chegar ao destino naquela mesma noite. Não queria ter que parar em algum lugar à beira da estrada para dormir. Eu estava dirigindo cerca de 5 km por hora acima do limite de velocidade após a meia-noite, o que é rápido para um caminhão semi-reboque. Estava começando a me sentir muito cansado, mas o destino estava a menos de 1 hora de distância, e eu achava que poderia fazer isso. Meus olhos estavam ficando secos, e estava se tornando um desafio mantê-los abertos. Joguei um pouco de água no rosto, o que ajudou um pouco a me acordar. Meu caminhão era o único veículo na estrada naquela hora, então, além dos meus faróis, a estrada estava completamente escura. Lembro-me de estender a mão para pegar um gole de água e quase cuspi-lo quando vi uma figura se aproximando rapidamente à distância. Pisei fundo no freio, e à medida que o caminhão diminuía a velocidade, pude distinguir melhor os detalhes dessa pessoa, quase no meio da estrada. Ele parecia estar vestindo todo preto, com algum tipo de cachecol preto em torno do pescoço, e ele tinha um pescoço anormalmente longo. Eu sei que é uma coisa estranha para notar, mas era quase assustador de se ver. No entanto, o rosto dele era um borrão completo ou não consegui identificar nenhum traço à medida que o caminhão diminuía a velocidade e se aproximava desse homem misterioso. Estava prestes a abrir a janela para perguntar se ele precisava de carona, mas ele simplesmente se virou para a esquerda e se lançou na direção da mata. Não perdi um segundo extra para parar e pensar nisso, ou simplesmente pisei no acelerador novamente e continuei, independentemente de quão estranho fosse. Estava com pressa. Na verdade, não foi até cerca de 20 segundos depois que meu coração realmente começou a acelerar devido ao encontro e quão estranho realmente foi. Cerca de 5 minutos depois, consegui superar isso, mas, do nada, algo mais aconteceu. Enquanto eu voltava à minha velocidade de cruzeiro, vi algo correndo pela rua à minha frente. A princípio, parecia um animal grande, mas, à medida que me aproximava e ele cruzava para a mata, percebi que parecia outra pessoa. Nem mesmo toquei nos freios dessa vez, simplesmente continuei e até acelerei um pouco mais, porque estava começando a ficar assustado e queria chegar mais rápido. Outros poucos minutos se passaram sem nada acontecer. No entanto, eu estava ficando cada vez mais cansado, e às vezes até estava desviando um pouco para outra faixa. Faltavam cerca de 40 minutos para o fim da viagem, e eu não sabia se conseguiria mais. Comecei a procurar lugares para parar e estacionar para passar a noite. Finalmente, encontrei uma pequena abertura à beira da estrada, feita de cascalho, aparentemente destinada a ser apenas um pequeno ponto de parada. Estacionei o caminhão ali, recostei-me e descansei meus olhos. Adormeci por menos de 1 hora e acordei de repente na escuridão. Ainda não sei o que me acordou,
mas, enquanto olhava para fora pelo para-brisa, algo em meu instinto me dizia para ligar os faróis. Então, girei o botão, e as luzes iluminaram a área em frente ao meu caminhão. Havia algo na frente do caminhão, um homem, o mesmo com o cachecol preto que eu tinha visto antes à beira da estrada. Agora eu podia ver o rosto dele muito mais claramente. Ele tinha um sorriso muito largo e os olhos abertos o máximo possível, olhando diretamente para mim através do para-brisa. Liguei o caminhão e o tirei daquela clareira o melhor que pude. Eu não sabia o que pensar. Como ele poderia ter caminhado 10 milhas a partir de onde o tinha visto pela última vez? Não parei novamente naquela noite até chegar ao meu destino. De lá, adormeci no estacionamento e acordei cedo na manhã seguinte. A única explicação lógica que consegui pensar é que minha mente estava me pregando peças porque eu tinha visto coisas estranhas a noite toda. Nunca ouvi falar de uma alucinação sendo tão vívida e assustadora, e essa é a parte que ainda me confunde e me assusta. Antes de conseguir um emprego no escritório da cidade, fui motorista da UPS por 2 anos. Era um bom trabalho e eu gostava na maior parte do tempo. No entanto, tinha seus momentos. Isso foi em 2010, eu já havia saído da faculdade há 2 anos. Naquele dia, eu estava trabalhando das 11 horas às 19 horas em uma quinta-feira. Era pleno inverno, então já estava escuro por volta das 5 da tarde. Eu não estava exatamente morando em Palm Springs, estava em uma pequena cidade na Carolina do Norte. Não quero chamá-la de gueto, mas também não era uma área muito agradável. Eu fazia entregas com frequência nessa mesma cidade. A situação das casas nessa cidade era estranha. Algumas quadras tinham fileiras de casas e trailers espaçados demais, enquanto outras eram completamente desoladas. Isso resultava em menos entregas no geral, porque as casas eram tão espaçadas e distantes umas das outras que levava mais tempo do que em uma comunidade suburbana ou urbana regular. As entregas sempre eram marcadas no mapa para que eu pudesse seguir uma rota mais estratégica em vez de dirigir sem rumo. Depois de horas de entregas em pelo menos 3 cidades diferentes, comecei a seguir por uma das ruas que mencionei anteriormente, com casas espaçadas e trailers de um lado e florestas do outro. Era um pouco depois das 18 horas, e meu turno estava chegando ao fim, com não muitas entregas restantes. Havia uma casa nesta rua, e a encomenda precisava ser assinada, o que significava que eu não podia simplesmente deixá-la na porta. Estacionei em frente à casa, fui para a parte de trás do caminhão e peguei uma das maiores e mais pesadas caixas do dia. Havia algumas peças pequenas de metal batendo na caixa, muitas delas. Não conseguia nem tentar adivinhar o que poderia estar dentro. Meu trabalho era apenas levar a caixa até a porta da frente do trailer e foi o que fiz. Não havia campainha na casa, então tive que bater. Não havia luzes acesas lá dentro, mas não vi um carro na frente, então esperava que alguém estivesse em casa. Bati algumas vezes mais e então vi as cortinas de uma das janelas se moverem e passos se aproximarem da porta. Houve uma longa pausa, uma pausa suspeita e desnecessariamente longa, antes que a porta finalmente se abrisse. Uma mulher mais velha apareceu, e quando disse que ela precisava assinar o pacote, ela abriu a porta folgadamente. Ela parecia inquieta enquanto eu pedia que ela assinasse o dispositivo. A assinatura dela saiu desajeitada. Ela me pediu para ajudá-la a levar a caixa para o quarto dela, e eu supus que isso seria o caso assim que entrei na casa móvel. Imediatamente, senti um cheiro terrível assim que entrei. Você sabe como cada casa tem um cheiro característico, seja bom ou ruim? Bem, essa casa cheirava muito mal. Não sei o que era, mas era um odor terrível. A mulher me levou até a parte de trás da sala de estar, onde eu lutava para carregar a caixa. Ela então me levou por um corredor estreito e me pediu para manobrar a caixa no armário no fundo do quarto. Pedi a ela para acender a luz, mas ela disse que a luz não funcionava. Estava quase completamente escuro lá dentro,
com a única fonte de luz vindo da lâmpada da sala de estar, que projetava uma fraca luz pelo corredor até aquele quarto. Eu podia ver apenas o suficiente para navegar com a caixa até o quarto. Enquanto me aproximava do armário, vi alguém parado no canto do armário. Eu sabia com certeza que era uma pessoa devido à forma da silhueta e ao movimento. Não havia explicação lógica para isso. Essa pessoa estava claramente se escondendo de mim, esperando. Não perdi tempo e deixei a caixa onde estava. Passei pela mulher e disse que estava indo embora, e ela começou a gritar para que eu voltasse e a ajudasse. Ela chegou ao ponto de me xingar. Eu não sabia o que essa mulher e quem estava no armário estavam planejando, e não queria ficar para descobrir. Continuei com o meu turno e fui para casa naquela noite, o que deu início à minha busca por um novo e melhor emprego.